Descubra o majestoso leão, Pantera leo, que é nativo da África. Conhecido como o rei da selva, esse poderoso carnívoro desempenha um papel vital no ecossistema, vivendo em diversos habitats por todo o continente. Leões vivem em grupos sociais chamados orgulho, que geralmente são compostos por fêmeas relacionadas, seus filhotes e alguns machos. Esses grupos podem variar de 3 até dezenas de animais, mostrando a força da cooperação entre eles. Os leões machos se destacam por suas crines impressionantes que simbolizam força e virilidade. Essas crinas podem variar na cor, indo do loiro ao marrom escuro, e funcionam como uma espécie de cartão de apresentação visual para os rivais. Leões são caçadores impressionantes, que geralmente caçam grandes herbívoros como zebras, GNUS e búfalos. Eles costumam atuar em grupos coordenados, armando pegadinhas para surpreender a presa ao amanhecer ou ao entardecer. Além de serem caçadores poderosos, os leões também se aproveitam das oportunidades que surgem na savana. Eles muitas vezes roubam a caça de outros predadores, como as hienas, mostrando como são animais bastante oportunistas na alimentação. É uma estratégia inteligente que o mundo selvagem ensina a cada dia. Leões são principalmente noturnos, eles caçam depois do pôr do sol e descansam durante o calor do dia. A visão noturna incrível deles dá uma vantagem. Eles conseguem enxergar muito bem em condições de pouca luz, quase como se fosse magia. Um rugido de leão pode ser ouvido a até 8 quilômetros de distância, funcionando como uma ferramenta poderosa de comunicação. Ele serve para marcar território, avisar rivais e reunir os membros da manada. Incrível, não é mesmo? Leões podem atingir velocidades de até 80 km por hora em curtas corridas, permitindo que eles se aproximem rapidamente durante as caças ou defendam seu território de invasores. Leões são os únicos felinos realmente sociais, vivendo em grupos chamados orgulho, o que permite que eles trabalhem juntos na caça, na criação dos filhotes e na proteção do seu território. As leoas são responsáveis pela maior parte da caça e do cuidado com os filhotes na alcateia. Elas cuidam de garantir o alimento e de criar a próxima geração de leões com todo o carinho e atenção. Os leões têm um período de gestação de cerca de 110 dias, e depois disso, as leoninas dão à luz filhotes que podem variar de 1 a 4, e esses bebês dependem bastante do cuidado materno durante os primeiros meses de vida. Momentos de brincadeira entre os filhotes de leão são essenciais para desenvolver suas habilidades de caça e criar laços sociais que duram a vida toda. Os leões machos costumam deixar a alcateia por volta dos 3 anos de idade, para formar a sua própria ou desafiar os machos adultos que já estão lá, tudo para garantir que seus genes continuem vivos e fortes. Os leões marcam seus territórios com cheiros e rugidos, criando limites que evitam sobreposições e conflitos na região. É como se eles desenhassem uma fronteira mágica, mostrando a todos onde é o seu espaço especial. Os leões podem viver entre 10 e 14 anos na natureza, mas muitas vezes enfrentam ameaças causadas pela atividade humana, pela perda de habitat e por conflitos com os agricultores. Os leões são predadores essenciais, que ajudam a controlar as populações de presas e a manter ecossistemas saudáveis em seus habitats. Apesar de serem conhecidos como predadores poderosos, os leões às vezes acabam sendo vítimas de animais maiores, como crocodilos, ou até de outros leões, em disputas pelo território. É fascinante perceber que até os reis da selva têm seus momentos de vulnerabilidade, não é mesmo? Leões produzem uma variedade de sons além do rugido, como grunhidos, rosnados e assobios, cada um com um propósito diferente na comunicação dentro da alcateia. Os leões passam por um processo chamado filhoteiro, que dura vários meses, durante os quais as mães e a comunidade de leões trabalham juntas para proteger e cuidar dos filhotes. É uma fase mágica, cheia de cuidado e união. Nos movimentos pela savana, as populações de leões estão diminuindo, com estimativas mostrando que há menos de 23 mil deles ainda vivendo na natureza. Isso nos chama a atenção e nos inspira a agir, com iniciativas de conservação urgentes em toda a sua área de habitat. Vamos juntos fazer a diferença para que esses majestosos reis da selva continuem a encantar o mundo por muitas gerações.
Os leões têm um porte robusto e musculoso, que os ajuda a dominar presas maiores e a afirmar sua presença dentro do seu território. Leões são animais muito adaptáveis, capazes de sobreviver em diversos ambientes, como as planícies, as savanas e as florestas abertas por toda a África. Leões costumam descansar durante o calor do dia, às vezes até por 20 horas, guardando energia para suas caças mais ativas nas horas mais fresquinhas. Leões usam sinais visuais como a postura do corpo e as expressões faciais para se comunicarem. Eles mostram dominância, agressividade ou submissão dentro do grupo, de um jeito tão lindo e natural. É como se fosse uma linguagem mágica que eles usam para manter a harmonia na sua comunidade. Não é incrível? Leões são considerados espécies-chave, porque a presença deles ajuda a manter a saúde e o equilíbrio do habitat, influenciando muitos outros animais e plantas por perto. É como se eles fossem os guardiões daquele ecossistema, deixando tudo mais harmonioso e cheio de vida. Maravilhoso, né? Os leões têm um significado muito importante na cultura de muitas sociedades africanas. Eles representam força, realeza e proteção, aparecendo em lendas e obras de arte, trazendo um toque de magia e respeito à sua presença. As mudanças climáticas e a expansão das áreas humanas estão ameaçando o habitat dos leões, deixando suas populações cada vez mais fragmentadas e aumentando os encontros e conflitos com as pessoas. Mas juntos, podemos entender e proteger esses magníficos animais e seu lar. Os leões são animais característicos de grande porte, que encantam a todos. Muitas vezes, eles acabam sendo a espécie símbolo das ações de conservação da vida selvagem na África. A adaptabilidade e a estrutura social do leão têm permitido que ele sobreviva há milhares de anos, mas as ameaças atuais pedem ações de conservação de forma urgente. Os leões inspiraram inúmeras histórias, símbolos e emblemas nacionais, representando coragem, força e majestade em diferentes culturas ao redor do mundo. O último fato incrível: os leões podem dormir até 20 horas por dia, economizando energia para seus períodos intensos de caça. É uma verdadeira demonstração de como eles se adaptaram para sobreviver na vida selvagem. Fascinante, né? Obrigado por acompanhar essa jornada incrível pelo mundo do leão. Lembre-se, esses animais majestosos são essenciais para os ecossistemas da África. Inscreva-se, ative o sininho e ajude a proteger o rei da selva.